Eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok, pessoal? Aqui em notas compartilhadas, a gente colocou o endereço, né, o link desse treinamento, um e-mail para vocês entrarem em contato caso tenha algum problema, né, de inscrição, que inscreveu errado, alguma coisa. Também a informação, o link onde os certificados vão estar disponíveis. Também tem um link para vocês conhecerem os nossos treinamentos. Como eu disse para algumas pessoas, a gente oferece o treinamento remoto o ano todo. Caso você não tenha conseguido participar dos treinamentos que gostaria, porque foi possível 4, né? Vocês podem solicitar o treinamento remoto, tem um endereço aí. E também nós temos um atendimento de normalização presencial, não só de normalização, temos de pesquisa também. Caso vocês queiram, né, o treinamento de normalização, no caso, por exemplo, se você está escrevendo um trabalho, tem dúvida nas referências, nas citações, na estrutura do trabalho, você vai escolher a biblioteca que você tem vínculo e vai mandar o seu trabalho que a gente vai auxiliá-lo nessa revisão, ok? Então, vocês podem abrir notas compartilhadas que tem todos esses contatos, inclusive o meu e-mail e o meu WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato posteriormente. Eu vou compartilhar a minha tela e vou perguntar para vocês se está tudo ok, se estão vendo a minha tela. Consegue ver a minha tela, Rafael? Ok, tá perfeito aqui para mim. Eu vou pedir para vocês, tá, pessoal? Caso eu vou tentar não falar rápido, normalmente eu falo um pouco rápido. Vou tentar não falar rápido, até porque, às vezes, pelo fato de estar remotamente, né, minha fala pode atropelar a minha própria fala na hora que chegar em vocês. E aí, peço a você também, Rafael, para verificar, tá? Se não está acontecendo algum problema aí de chegada do meu som, tá bom? Pode ficar tranquilo, se der algum problema aqui para mim, eu te aviso. Pessoal, então, acredito que no decorrer da minha apresentação, sempre acontece assim, as pessoas perguntam, onde vocês vão disponibilizar os slides? Onde estão os slides? Então, os slides estão aqui na página da biblioteca, das bibliotecas UFO, tá? Então, nós não vamos mandar e-mail com os slides, não. Vocês podem acessar aqui, onde eu vou explorar o treinamento que está aqui na página, ok? bibliotecas.ufo.br. Aí eu vou aqui do lado esquerdo, em treinamentos. Aqui eu vou em treinamentos virtuais. Aqui em normalização, eu tenho referências PowerPoint. E agora eu vou abrir o meu arquivo. Conseguem ver a minha tela? Tranquilo, Patrícia, está aparecendo aqui a apresentação. A sua câmera também está aqui aparecendo para mim. Não sei se você desativou. Ah, não desativei. Vou desativar para facilitar aqui, então. Peraí. Obrigada, Rafael. Então, pessoal, a gente vai tratar de elaboração de referências de acordo com a NBR 6023 de 2018, que orienta a preparação e compilação de referências de material utilizado para a produção de documentos. O que seria, então, referência, né? É um conjunto padronizado de elementos descritivos que permitem a identificação de um documento. Então, aqui tem o modelo de como referenciar um livro. Então, a gente tem os elementos, nós estamos usando aqui os elementos essenciais, ok? Então, temos o autor, né? Que o sobrenome aqui é Paz, os prenomes estão abreviados, o título, arquivo,
subtítulo Teoria e Prática, a edição é terceira, local de publicação Rio de Janeiro, editora FGV e a data 2004. Então, pessoal, toda referência de livro vai seguir esse padrão, ok? O número total de páginas não é obrigatório, você coloca se quiser, tá? Mas é bom manter um padrão. Eu vou pôr em todas as minhas referências de obras referenciadas na íntegra. Ok, mas você não deve pôr em uma e não pôr em outra, tá bom? As regras gerais para as referências, né? As referências, elas podem aparecer no rodapé, em lista de referências, nessas duas opções, em trabalhos acadêmicos e artigos de revista. Aparece também no final de textos, partes ou seções, antes de resumos, resenhas e recensões. A gente vai tratar agora da autoria, né? O elemento de entrada da referência. Então, quando eu tenho pessoa física, né? Ou entidade, então, no caso de pessoa física, o sobrenome do autor, né? Elemento autor, entidade ou título, primeira palavra. Por exemplo, o sobrenome do autor vem todo em letra maiúscula, Ribeiro Júnior. Se fosse uma entidade, uma instituição, aí entraria todo o nome dessa instituição em letras maiúsculas. E no caso de não aparecer autor, eu vou entrar com a primeira palavra do título, toda em letra maiúscula. Então, essas palavras, né? Quando eu tenho pessoa física, é o sobrenome. Quando eu tenho uma entidade, é o nome da entidade todo. Quando eu tenho um documento sem autor, é a primeira palavra do título. Então, e elas aparecem em letras maiúsculas. São elas que determinam a entrada de uma referência. Aqui eu já aproveito para informá-los, né? Que quando é sobrenome referente a parentesco, né? Sobrenome de família, Ribeiro Júnior, Pereira Neto, Costa Sobrinho, Ferreira Filho. Então, esses nomes que são acompanhados, né, de Júnior, Filho, Neto, por exemplo, você entra pelo nome que antecede, tá? Eu nunca entro por Júnior, por Filho, por Neto, por Sobrinho. Eu sempre entro com o sobrenome que antecede, ok? E aqui, o prenome, eu posso colocar por extenso ou abreviado. Nesse caso aqui, está abreviado. Também eu recomendo que vocês mantenham um padrão. Se for abreviar, né, os prenomes, que abreviem de todos. Né? E se quiserem colocar os prenomes por extenso, também coloquem de todos. Há casos que às vezes você vê um nome de alguém que no documento mesmo, ele aparece com um dos nomes abreviados. E aí você optou por colocar tudo por extenso. Ok, não se preocupe. Já estava ali daquela forma, pode manter, tá bom? Então, aqui está orientando, né, que o sobrenome do autor, pessoa física, é separado do prenome, que pode estar abreviado ou não, por vírgula. Ok, pessoal? Autoria, pessoa jurídica. Né? Então, a entrada para pessoa jurídica, empresa, associações, órgãos governamentais, é feita pela forma como é conhecida ou como se destaca no documento, abreviado ou por extenso. Nesse caso aqui, a gente tem um documento publicado pelo ILEEL, né, que é o Instituto de Letras da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente entra pelo órgão maior. Então, Universidade Federal de Uberlândia, todo em letra maiúscula, Instituto de Letras e Linguística, que é o órgão subordinado à universidade, o título, né, do documento em negrito. No caso aqui, eu usei negrito, mas você pode usar itálico ou grifo, tá? E também é interessante manter um padrão. Eu quero destacar meus títulos das referências todos com itálico. Ok, mas não vai fazer um itálico e um negrito, não, tá bom, gente? O subtítulo não tem destaque. E o subtítulo é separado do título por 2 pontos. E, às vezes, nesse documento que você está referenciando, não vem 2 pontos. Mas se você entender o que é subtítulo, às vezes vem na linha de baixo, às vezes vem com fonte diferente. Você entendeu o que é subtítulo, você deve usar os 2 pontos, tá?
Então, depois do subtítulo, né, no caso aqui a cidade, a editora pode vir abreviada se já constar no documento abreviado e o ano. No caso aqui, né, de ministério, né, de órgãos governamentais, então a gente vai entrar por Brasil, todo com letra maiúscula, Ministério da Educação, o título em negrito, subtítulo, cidade, editora e o ano. Nesse caso aqui, eu tenho São Paulo, como o nome, né, São Paulo, é homônimo, né, com o estado, eu preciso diferenciar. Então, nesse caso, é município. Se fosse estado, eu deveria escrever aqui estado, tá? Para poder facilitar o entendimento. Então, São Paulo, município, dentro de parêntese, prefeitura, coordenadoria geral de planejamento, custos de urbanização é o título, São Paulo, a cidade, Prefeitura Municipal de São Paulo, a editora e o ano. Tá chegando bem aí, Rafael? Tá tudo tranquilo, tudo perfeito. Quando eu tenho 2 ou mais autores, estes são separados entre si por ponto e vírgula. Então, o sobrenome, os prenomes, ponto e vírgula, outro sobrenome, prenomes, outro sobrenome, prenomes, tá? O título, em negrito, subtítulo normal, cidade, editora e ano. Aqui eu tenho um documento com 4 autores. Talvez vocês já tenham visto a norma de referência anterior, que era de 2002, ela dizia, né, que essa também, mas assim, ela reforçava mais. Até 3 autores, você usa os 3. Passou de 3, você coloca o primeiro e a expressão et al. Essa norma de 2018, ela dá preferência para que use todos os autores, mas não é obrigatório, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade. Até 3 é obrigatório os 3. Passou de 3, você pode colocar o primeiro e a expressão et al, que significa e outros, ou usar todos os autores. Alguém pode me perguntar, mas se tiver 10 autores, eu posso pôr todos? Pode sim, tá? E aí você vai abreviar os prenomes, caso queira, né, ou colocar por extenso, tá? E os autores são separados entre si por ponto e vírgula. Aí vem o título, o subtítulo, a cidade, a editora e o ano. Então, repetindo o que eu já disse, né? Para 4 ou mais autores, também é permitido mencionar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Et al é uma expressão latina, que significa e outros, e ela, pela norma, ela é usada abreviada, tá, gente? Porque ela, por extenso, é et ali, et alie, depende do gênero, ela é usada, ela modifica de acordo com o gênero. Só que a norma optou por usar apenas et al abreviado para facilitar, né? Então, sempre que você quiser usar, que tiver mais de 3 autores, você for usar o et al, sempre tem um pontinho, esse pontinho é da abreviatura, ok? E aí, o título, subtítulo, cidade, editora e o ano. Sem autoria. É claro que não existe, todo documento foi escrito por alguém, né, pessoal? Mas, às vezes, vocês vão se deparar com um documento que não consta quem escreveu, né? Então, isso é uma dúvida geral. As pessoas ficam incomodadas. Como que eu vou fazer referência ao documento que eu não conheço o autor? Certo, você vai destacar a primeira palavra do título com letras maiúsculas, incluindo artigo e palavra monossilábica. Então, nesse caso, o destaque, negrito, itálico ou sublinhado não se aplica, porque você já está usando a letra maiúscula que vai destacar o título, tá? E se fosse aqui, se tivesse o encaminhamento, né? Então, esse o também estaria todo em letra maiúscula, né? Porque é artigo, tá bom? Então, o título, encaminhamento de alunos do ensino regular para atendimento especializado, Brasília, DF, Secretaria da Educação Especial e a data, 1994. Aqui aproveito também para informar. Pois não? Só te interrompendo aí rapidinho, porque está dentro desse mesmo tópico aí, uma dúvida aqui da Paula. Ela digitou aqui, como eu escolho qual autor colocar no et al quando tenho mais de 4 autores? Então, qual dos 4, né, colocar?
Você usa sempre o primeiro, tá, Paula? Então, até 3 você usa os 3. Passou de 3, você pode usar o primeiro e a expressão et al. Ok. Aqui, pessoal, eu queria informá-los, né, que a gente não usa a sigla do estado. Normalmente não, mas para Brasília a gente usa DF. E quando eu tenho cidades homônimas, por exemplo, Viçosa, eu tenho Viçosa em Minas Gerais, Viçosa em Alagoas, Viçosa em Rio Grande do Norte. Então, quando eu vou referenciar um documento que foi publicado em Viçosa, é importante eu colocar a sigla do estado para diferenciar, tá bom? Título e subtítulo. Também já tenho dito, né, que o título é destacado, com negrito, itálico ou sublinhado, de forma padronizada, e deve ser separado do subtítulo por 2 pontos. Então, aqui, Paulo, aqui tem 3, né? Mas se tivesse mais de 3, eu usaria esse primeiro autor e a expressão et al, né? Nesse caso aqui de 3, eu sou obrigada a mencionar os 3. Edição. Se constar edição no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e da palavra edição no idioma do documento. Por exemplo, esse aqui em português, né? 12ª edição. Eu não uso aquele azinho indicativo de número ordinal, não. Eu uso ponto, tá? Para ficar subentendido. No caso de outro idioma, eu vou usar a abreviatura do idioma. No caso do inglês, por exemplo, né? 50th ED, né? De edição, edition, né? Então, nesse caso do exemplo, é português, então eu vou usar 12.ed. Então, a edição deve ser informada após o título. Quando houver indicação de tradutor, o tradutor vem logo depois do título e depois a edição que vem na sequência, tá? Tradutor, pessoal, não é obrigatório. Vocês podem usar se quiser, tá? E depende também da disciplina, do conteúdo. O pessoal de filosofia gosta muito de colocar tradutor, tá? Podem colocar, só que é elemento complementar. E eles vêm depois do título, tá? Local. Deve-se indicar a cidade e, na ausência, pode mencionar o estado ou o país, desde que conste no documento. Aqui, um outro autor, né, com Júnior, né, Ribeiro Júnior, que eu já expliquei para vocês, que a gente entra sempre com o nome que vem antes, né, do nome de parentesco. O título, a edição, a cidade, a editora e o ano. Aqui foi destacado, pois não? Então, eu acho que nesse mesmo tópico aí agora que você está aí do local, o Marcos digitou aqui uma dúvida. Se eu indicar sempre o estado, está errado? Né? Então, no caso aí do local de publicação, né? Ou no caso da publicação pelo ente público, né? Quando não tem o autor é o próprio ente público, ele pode citar sempre o estado ou tem que citar o município? De preferência a cidade, tá? E quando é instituição pública, entidade coletiva, né? Ele vai entrar pelo nome da entidade por extenso, igual a gente entrou lá, Universidade Federal de Uberlândia, e dá preferência pela cidade. Se não houver cidade, só para não ficar sem nada, aí você vai pôr estado ou país, mas a preferência é pela cidade. Ok. Para documentos sem local, informar a expressão sine loco, que é uma expressão latina também, abreviada entre colchetes. E essa expressão, ela deve vir em itálico, tá bom, pessoal? Então, Ribeiro Júnior, o que é positivismo, 12ª edição, SL, S maiúsculo, L minúsculo. Depois a editora e o ano. A editora. Ela deve ser indicada como aparece no documento, exceto as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Limitada, sociedade anônima, né? Vocês podem copiar da forma que aparece no documento, o nome da editora. Agora, nomes comerciais, não, tá? Então, para documentos sem editora, você vai informar a expressão sine nomine, que significa sem editora,
é uma expressão latina, você vai usar abreviada entre colchetes, SN, S minúsculo, N minúsculo. Para documentos sem local e sem editora, você vai informar as duas expressões, em itálico e entre colchetes, SL, dois pontos, SN. Quando a editora for também autora, pessoa jurídica, pode-se indicá-la de forma abreviada ou sigla, desde que conste no documento. Acredito que vocês vão lembrar aquele exemplo da UFO, né? Universidade Federal de Uberlândia foi a autora e na editora apareceu também, porém, a sigla. Data. Todas as referências devem conter uma data, tá, gente? Não se passa referência sem data. Na falta de data do documento, você deve indicar uma data aproximada e registrá-la entre colchetes. Então, a norma já deu esses exemplos aqui, ela já orienta nesse sentido, né? Então, você pode usar ano provável, ano certo não indicado no item, ano aproximado, década certa, década provável. Mas alguém pode me perguntar, mas não tinha nada de data lá, como que eu vou colocar uma data aproximada? Então, eu oriento assim, ó, vocês olham bastante na obra, né? Se for impresso, olha no final, olha no verso da folha de rosto, na capa. Não achou? Olha, dá uma olhadinha na introdução, né? Vê se dá uma noção de quando aquela obra foi publicada. Lá dentro está falando, em 2008 aconteceu isso. Bom, então eu já tenho uma dica. Foi depois de 2008, né? Então, eu posso usar a década certa aqui, ou se eu tiver certeza, ou década provável, né? Também, às vezes, a introdução não deu ideia nenhuma. Aí, o que eu faço? Vamos lá na referência. Olha lá, qual é a última data de referência que eu tenho? Eu tenho referência de 2015. Bom, então, esse documento foi publicado depois de 2015, né? Ou eu posso, se eu achar que é 2015, se eu fiz alguma leitura que me deu essa possibilidade, eu posso usar 2015 como ano provável, né? Ou década certa. O que não pode é ficar sem data e não é usado o SD, tá bom, gente? Capítulo de livro. Então, eu vou referenciar uma parte de um documento. Então, o que eu vou utilizar na minha referência? O autor do capítulo, né, que aqui é o Souza, título do capítulo, que é a teoria das representações sociais na pesquisa educacional. Esse é o título do capítulo. E onde que esse capítulo está? Ele está dentro do livro do Bianchetti, que é o autor da obra, né? No caso aqui, ele é organizador. Então, e ele também não está sozinho, ele está junto com o Mexenas. Então, os dois, né, são organizadores, e depois eu tenho o título, o subtítulo, o ano, a editora, desculpa, o título, o subtítulo, o local, a editora, o ano, o capítulo e as páginas, tá? Não se preocupem se não aparecer a palavra capítulo, não se preocupe. É parte, mas não aparecer o capítulo, utiliza só as páginas, tá? E às vezes não está lá organizador, mas está editor ou está coordenador. Você deve usar essas informações. E não vão colocar S, tá? Mesmo que tenha mais de um, tá bom? E aí, pessoal, também tem casos, né? Esse caso aqui, o Souza, ele escreveu um capítulo no livro que Bianchetti e Mexenas organizaram. Mas, às vezes, você vai referenciar, você vai usar um capítulo de um livro que aquele autor, ele escreveu sozinho, ele é autor de todos os capítulos. Você pode optar por referenciar aquele capítulo ou referenciar o livro na íntegra, porque você não está ofendendo ninguém, você não está omitindo nada, né? E nesse caso, se você for referenciar um capítulo de um livro em que uma pessoa é autor de todos os capítulos, você vai repetir aqui, né? No caso de autor da obra, você vai repetir aqui, que é diferente desse nosso exemplo.
né, esse nosso exemplo, o Souza, ele escreveu um capítulo no livro que outras pessoas organizaram, tá? E nessa referência é obrigatório colocar as páginas onde este capítulo está inserido, certo? Então, aqui embaixo ainda reforça, né? Havendo mais de um responsável, o tipo de participação deve constar no singular em letras minúsculas. Então, eu tenho ponto dentro de parênteses e ponto depois do parêntese. O in, pessoal, ele é uma expressão latina que significa dentro, em, assim como o inglês, né? E ele também é usado em itálico, tá? É um problema, né? Muita gente faz confusão do que vai negritar, do que vai destacar. As pessoas muitas vezes destacam o título do capítulo, e não é, tá bom, gente? É o título do documento maior, o documento que contém o outro, que é em destaque. Tudo bem? Estão conseguindo entender? Não estou rápida não, Rafael? Não, tá ok, Patrícia. Por enquanto tá tudo ok. Quando a gente vai referenciar um trabalho apresentado em evento, né? Numa reunião, num congresso, num simpósio, então a gente vai usar o autor do trabalho, o título do trabalho, em itálico, o nome do evento, todo em letra maiúscula, o número de ordem dele, um pontinho para ficar subentendido, né, que é o 15º encontro, o ano de realização, a cidade onde aconteceu o evento e anais. Anais é o título do documento maior que contém este trabalho do Reis, tá? Então, esse título é que vem em destaque. Poderia ser, em vez de anais, poderia estar escrito resumos, trabalhos apresentados, caderno de resumos, tá? Ou nenhuma dessas palavras, poderia ser um título referente ao próprio assunto. Então, esse título do documento maior é que vem em destaque. Nesse caso aqui, que é anais, né? Se fosse caderno de resumo também, vem entre colchetes reticências. Por quê? Porque fica subentendido que é anais do 15º Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Ok? Aqui é a cidade de publicação dos anais, a editora, o ano e as páginas onde está inserido este trabalho. Aí vocês podem me falar, tem 2 vezes a palavra Caxambu e 2 vezes a mesma data. Por quê? Essa cidade aqui é a cidade de realização do evento. Aqui é onde o documento foi publicado, pode ser a mesma ou não. Aqui é a data de realização do evento e essa é a data de publicação. Também pode ser a mesma ou não. Com certeza, né, vocês já viram nas faixas, nas divulgações dos eventos, que o número vem antes, muitas vezes em algarismos arábicos ou então número ordinal, né? Mas quando forem fazer a referência, o número de ordem, ele vem para depois do título do evento. Tá bom, gente? Patrícia, uma dúvida aqui da Paula. Se o título dos anais for diferente do nome do evento, ele deve ser colocado por extenso? Sim. Certinho, Paula, é isso mesmo, tá? Se não tiver a palavra, se o título não for anais, se não for resumo, se não for trabalhos apresentados, se for um título referente ao assunto, ele vem normal, por extenso e em negrito, tá bom? Ok. Nesse caso aí, não é o título do trabalho, né, Rafael? É o título do documento maior, não é isso? Isso, dos anais. Sim. Trabalho de conclusão de curso, né? Quando eu vou fazer, então, um TCC de graduação ou de especialização, uma dissertação, uma tese, quando eu vou fazer uma referência desse tipo de trabalho, né? Como que eu faço? Patrícia, Então, só antes de você começar sobre o TCC, rapidinho aqui, mais uma dúvida da Sabrina. Em caso de 2 organizadores, coloca o nome dos 2 e coloca o et al e o org, ou só o nome dos 2 organizadores?
Se for 2, somente Dois, os 2. Se forem até 3, a mesma orientação, né? Até 3, coloca os 3, passou de 3, põe o primeiro e a expressão é tchau. igual dos outros autores, né? Sim. Ok. Aqui, ela está explicando aqui melhor a dúvida dela. Ó. São vários autores e 2 organizadores. Tá. Os autores são autores do livro maior e tem organizador também, é isso? É isso, Rafael? Ela está digitando aqui. Vamos... Isso, ela confirmou, é isso mesmo. Tá. Paula, você vai dar preferência Ah, para Sabrina, os... desculpa. Sabrina? Isso. Você vai dar preferência para os autores, tá? E você pode colocar o organizador, mas aí você vai colocar o organizador depois do título. Vamos supor, né, que... Mas aí é capítulo de livro ou livro na íntegra, Rafael? Ou às vezes a gente deixa essa dúvida dela para o final, né? Para ela me colocar melhor, falar no microfone. É, talvez pode ser. Ela disse que eles são autores do livro e também são organizadores. Mas se você quiser deixar para o final, a gente no final deixa aberto aí para ela explicar melhor. Eu estou achando que eles são autores do capítulo e são organizadores da obra, não é isso, Sabrina? Talvez tá com cara de ser isso. Mas vai pensando aí, se você quiser constar aí em notas, e no final a gente resolve, tá bom? Tranquilo, no final a gente responde essa. Então a gente estava no trabalho de conclusão de curso, né? Então a gente vai entrar com o autor, o título, o subtítulo, o ano, né? O ano de finalização, o ano de entrega do trabalho, é aquele ano que vem na folha de rosto. E aí eu vou informar trabalho de conclusão de curso, dentro de parênteses, se for graduação, vou informar em que curso que foi a graduação, um tracinho, o nome da faculdade, um hífen, né, no caso, o nome da faculdade, vírgula, o nome da universidade, a cidade e o ano. Também vocês podem me perguntar, por que 2 vezes o ano? Esse aqui é o ano de entrega, esse aqui é o ano de defesa. Eu posso ter terminado o meu trabalho no final do ano de 2016 e defender no início de 2017. Aí fica diferente, né? Mas sendo no mesmo ano, vamos repetir, certo? Então, eu coloco para trabalho de conclusão de curso, é o autor, o título, o tipo de trabalho, grau, a vinculação acadêmica, o local e o ano de apresentação ou defesa. Ainda em trabalho de conclusão de curso, o nome do orientador e o número de folhas podem ser incluídos como elementos complementares. Então, aqui eu tenho Ferreira, né? Os prenomes foram abreviados, o título, subtítulo. Nesse caso, optou-se por usar o nome da orientadora, e aqui é na ordem direta, não é o sobrenome primeiro. Então, orientadora Raquel de Cime, de Campos, o ano, o número de folhas. Nesse caso, pessoal, muitas vezes não é impresso dos 2 lados, por isso que a gente usa F e não P de página, tá? E sempre tem um espaço, 123, espaço F. Dissertação, mestrado em educação, faculdade de educação, Universidade Federal de Uberlândia, vírgula, Uberlândia de novo. Por quê? Porque nós temos campus da Universidade Federal de Uberlândia em outras cidades, né? Então, a gente tem que confirmar aqui, ó, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia 2018, o ano de entrega e o ano de defesa. E, como esse documento está disponível online, eu sou obrigada a colocar um endereço eletrônico, tá? E a data de acesso. Não sei se vocês viram a norma antiga, pessoal, tinha um sinal de maior e menor aqui, hoje não tem mais, tá bom? E a data de acesso eu uso dessa forma, eu não uso barra, eu não uso o nome do mês por extenso, é sempre assim. O dia, o mês, abreviado até a terceira letra, com exceção de maio, que não se abrevia, e o ano. Artigo Patrícia, publicado.
Pois não? Uma dúvida aí do Diogo. No outro modelo de TCC descrito, não mais informa o ano de realização e as páginas? Nesse aqui, o ano de realização mencionou, ó, 2016. A página não é obrigado, tá? Você põe se quiser. É opcional. É isso? Eu respondi, Rafael? Ok, aqui se ele. Isso é isso mesmo que ele queria saber. Obrigado. Nesse caso, Diogo, olha só, eu coloquei o número de páginas, tá bom? E a data também, ó, a data, o ano de entrega e o ano de defesa, que no caso é o mesmo, tá bom? Ok. Artigo publicado em periódico. Então, é o autor do artigo, aqui no caso é Marteleto, e o prenome, o título do artigo, nesse caso tem subtítulo, o título da revista, né? O título do periódico, que é a mesma coisa que revista, né? A cidade de publicação, volume, número, página, mês e ano. Pessoal, a gente, para referenciar, a gente usa em letras maiúsculas apenas a primeira letra da primeira palavra do título. As demais, todas em minúscula, a não ser que tenha nome próprio. No nome da revista, as iniciais, né, das palavras do título, a gente coloca em maiúsculo, tá bom? E eu não posso deixar de colocar a cidade de publicação, tá? Vocês podem localizar, muitas vezes, né, as pessoas falam, mas não aparece a cidade, tá? Então, mas vocês podem localizar, você digita o título da revista no Google, abre o site da revista e vai lá em sobre a revista. Em contato, sempre tem a cidade, tá bom? Volume, número, página, sempre abreviado, tá? V ponto espaço, N ponto espaço, P ponto espaço. Os meses, às vezes aparece, às vezes não. Se aparecer, vocês colocam, né? Abreviado também, até a terceira letra. E se não aparecer, ok, põe só a data. Se o documento for em outro idioma que não português e aparecer lá os meses do ano em outro idioma, você também vai usar aqueles meses naquele idioma, tá bom? E tomam cuidado, tá, pessoal? Muita gente destaca o título do artigo e não é. É o título do documento maior, assim como eu informei em capítulo de livro, né? Capítulo de livro que vem em destaque é o título do livro. Artigo de revista que vem em destaque é o título da revista. E no caso de parte de documento, eu sou obrigada a colocar página, mas às vezes também não aparece. Quando é documento de internet, não aparece. Se não aparecer, paciência, né? Artigo de periódico em meio eletrônico. Então, aqui eu tenho esse artigo que foi escrito pela Berenice, né? Bento Berenice. E aqui o título, subtítulo. Esse artigo foi publicado na revista Pagu, que foi publicado na cidade de Campinas, o número 53. Aqui eu tenho uma informação para vocês que é uma coisa nova, tá, pessoal? As revistas publicadas ultimamente, né, nos últimos tempos, é um fluxo contínuo. As pessoas, os editores, muitos editores, não estão aguardando mais juntar vários artigos para publicarem aquele volume, aquele número. Chegou o artigo, foi aprovado, eles já publicam. E para isso, eles estão dando o nome de elocation, tá? Então, é um Ezinho, não tem página. Às vezes, muitas vezes não tem página. Algumas vezes também não tem número. Chega o artigo, eles aprovam e já publicam. Então, e você vai encontrar no artigo essa numeração. Em vez de página, vai aparecer isso aqui, com números diferentes, claro, né? Mas vai aparecer o Ezinho, tá bom? Então, no ano de 2018, e esse artigo também, ele tem o DOI. O que é DOI? É como se fosse, pessoal, o CPF desse documento na internet.
é o identificador dele na web, tá? DOI significa Digital Object, quer dizer, né? Estou falando aqui o nome em inglês, né? É a identificação do objeto digital. Então, é Digital Object Identifier, né? Disponível em, acesso em. O DOI é uma coisa nova que começou a aparecer a partir de 2005. Se constar o DOI, vocês usam. Se não constar, não se preocupem. Mas o endereço eletrônico é obrigatório, ok? Na UFO, pessoal, a UFO hoje, né, não imprime mais tese e dissertação, e muito menos TCC. E para que isso aconteça, né, de forma adequada, para que o documento não se perca na internet, é preciso de um identificador persistente. Então, a UFO assina o DOI e paga caro por isso. E para que seja registrado o DOI do seu documento, da sua tese, da sua dissertação, a empresa que fornece, ela obriga que todos os trabalhos referenciados por você, todas as referências do seu trabalho, que tenham DOI, que você coloque e deixe ativado esse DOI. Então, esse modelo aqui, né, tem o Elocation e o DOI. Agora, aqui tem um exemplo de artigo de periódico sem o DOI. É normal, né? Então, os autores, o título, a cidade, não apareceu local aqui. Gente, tentem procurar o máximo possível, tá? Não achou local, vai usar o SL. Só que no caso de revista, o S vai ser minúsculo, porque é depois de uma vírgula, tá bom? Então, volume, número, página, olha, o mês em inglês, né? Abreviatura do mês de outubro, o O é maiúsculo, tá? O ano, disponível em, acesso em. Então, nesse caso, a indicação de ausência de local com iniciais em letras minúsculas. Certinho? Legislação. Então, esse documento aqui, ele não está na internet. Entende-se que foi tirado do Diário Oficial impresso. Como que é feita essa referência, então? É a jurisdição, né, ou o cabeçalho da entidade, nesse caso aqui é Brasil, o decreto, o número do decreto, a data, a ementa, né? Isso aqui, ó, é epígrafe, tá? O título do documento é epígrafe. A ementa é do que se trata, de que trata a lei, é a ementa. E nessa norma é obrigada a colocar a ementa, tá, gente? Às vezes, se ela for muito grande, pode até suprimir com reticências entre colchetes, a gente vai ver. Mas é para colocar a ementa, sim, tá bom? O título, né, do diário oficial, a seção, a cidade, o ano, o número, página e o mês. Agora, uma legislação, uma referência de uma lei em meio eletrônico. O que acontece, pessoal? A maioria das pessoas, né, vão citar uma lei, vão referenciar uma lei, ela pega lá na internet onde achou, ou no site do Planalto, ou em algum site, um site de algum ministério, pegou a lei lá, não quer saber se ela foi publicada em diário oficial, já põe lá. Então, e a norma adotou isso, e não é errado, pela norma não está errado. Você pode fazer citando o diário como essa de baixo, mas eu vou explicar de cima primeiro, que é você tirar direto da internet. Então, Brasil, todo com letra maiúscula, o nome da lei, né? O título da lei, na verdade, que é a epígrafe, a ementa, nesse caso aqui, suprimiu uma parte da ementa, porque era muito grande, vocês podem fazer isso, desde que não atrapalhe a identificação do documento, né? A cidade, presidência da República, que ela está no lugar de editora. Eu não entendo a presidência da República como editora, mas foi por ela, né? Foi sob a responsabilidade dela que essa lei foi publicada. Então, aparece lá no documento do Planalto, Brasão, né, do Brasil, presidência da República. Então, é a presidência da República que vocês vão colocar aqui depois de 2 pontos, tá bom? O ano disponível em, acesso em. Agora, tem gente que, né, que é mais, assim, que gosta de fazer as coisas
com mais detalhe e tal. Se quiser abrir o Diário Oficial da União na internet e consultar bonitinho, também não está errado, né? Aí o que vem em negrito é o título do jornal, ok? Então, o Brasil, a lei, né, que é a epígrafe, a ementa, o nome do periódico, né, que é o Diário Oficial, a seção, a cidade, o ano, o número, a página, a data, disponível em, acesso em. Pessoal, tem gente que me pergunta assim, eu não quero pôr esse endereço eletrônico, não. Não, mas pela norma, gente, é obrigatório. E qual que é, né, a razão, né? Por que é bom você colocar o endereço eletrônico? Porque quando você está referenciando, né, você está dando crédito àquela pessoa que você tirou informação do trabalho dela e também você está ajudando o seu leitor. A pessoa que está lendo o seu documento viu um trecho, né, que você citou, gostou, quer acessar o documento, e se você já faz a referência certinha, com endereço eletrônico, vai facilitar para ela, tá bom? Filme e vídeo em meio eletrônico. Pessoal, filme, vídeo, a gente entra pelo título. A gente não tem autor, né? Tem diretor, tem produtor. Por exemplo, às vezes um filme baseado num livro, né? O livro, A Menina que Roubava Livro, ela tem autora, né? Obviamente. Mas na hora que for referenciar o filme, aí vai entrar pelo título, né? Porque ela tem autor, ela tem produtor, esse filme tem autor, tem produtor. Então, nesse caso aqui, ó, às vezes aparece, às vezes não, né? Então, nesse caso, você vai entrar pela primeira palavra do título. Aqui o em, né, uma palavra monossilábica, em busca de um sonho. Não tem nada de negrito, porque você vai entrar pelo título. Então, a primeira palavra do título, toda em letra maiúscula. Subtítulo, SL, porque é sem local, SN, porque não tem editora, o ano, e você vai fazer a descrição, né? Então, é um vídeo que tem duração de 15 minutos, foi publicado pelo canal, né, por esse nome aqui, TEDx Talks, né? É disponível em, acesso em. Então, quando você vai referenciar um filme, né, você vai entrar pelo título, vai colocar diretor e produtor se aparecer, que nesse caso aqui não tem, local, produtora ou distribuidora, data, suporte, endereço eletrônico e data de acesso. Tudo bem? Tudo bem aí, Rafa? Tudo ok, Patrícia, tranquilo. Hoje, né, pessoal, a gente tem assistido muita live, né? E às vezes as pessoas também ficam com dúvida. Como que a gente vai referenciar isso? É um vídeo, né? A gente vai entrar pelo título, né? Então, o título da live, o palestrante, o moderador, a cidade, a instituição, a descrição física, vai informar quem publicou aquela live e a disponibilidade e a data de acesso, né? Então, se forem referenciar esse treinamento que nós estamos ministrando aqui, né, vão entrar pelo título, né, que seria referências. Eu sou a palestrante e o Rafael, moderador, né? Então, aqui entrou pelo título, a primeira palavra toda em letra maiúscula, abordando plágio e autoplágio em trabalhos acadêmicos. Palestrante, né? Aí é na ordem direta o nome, tá? Não entra pelo sobrenome primeiro. Mediadora, a cidade. Aqui vocês podem observar que a cidade está entre colchetes. Com certeza não tava claro que era Goiânia, né? Subentendeu que era Goiânia. O UFG, Universidade Federal de Goiânia, a data, né? A descrição é um vídeo de 90 minutos, e aí você vai colocar aqui, informar o que é. É uma live, disponível em, acesso em. Site. Isso aí, pessoal, muita gente tem dúvida, né? As pessoas, eu preciso de referenciar um site, mas como que eu faço? Fica na dúvida, né? Então, vocês vão entrar lá, eu brinco, a gente tem que futricar, clica lá em quem somos nós, vai lá embaixo, lá pega a barra de rolagem, vai lá embaixo, vê se não tem um órgão que é responsável, né?
Então, nesse caso aqui, ó, é o autor, o título da informação, o produto ou serviço, a versão ou edição, se houver, local, data e descrição física do meio eletrônico. Então, o IPHAN, né, é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é o autor, o título dele, né, do site é o IPHAN, que é o próprio nome, porém abreviado. A cidade, o ano, ele é um portal que está disponível nesse endereço e a data de acesso foi 7 de fevereiro de 2019. Agora, eu gostaria, até deixei para o final, para esclarecer para vocês aqui, né? Nesse caso, o Brasil vai entre parênteses depois do nome da instituição. Por quê? Né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu poderia ter este instituto em outro país de língua portuguesa que não o Brasil. Por isso a gente coloca para diferenciar, né? Para especificar que esse é do Brasil. Poderia ser em Portugal, poderia ser em algum país da África, tá? Então, a gente coloca Brasil, entre parênteses, somente a inicial maiúscula. Quando é lei, né, ou ministério, o Brasil vem antes, estão lembrados? Nesse caso aqui, que tem nacional, o Brasil vem depois, dentro de parênteses. Agora, se você for referenciar um documento que está dentro de um site, né, como que você vai fazer? Se aparecer o autor, ótimo, né? O autor, o título, a versão, local, data, descrição física. Nesse caso, é o Aloídes Souza de Oliveira, né? Que é o autor. Tem gente que tem muita dúvida nisso aqui. Como que faz com o DI? Né? O DI permanece, tá bom, gente? Se eu tivesse abreviado o Aloídes e o Souza, não precisaria colocar o DI. Mas nesse caso, que eu não estou abreviando nada, aí eu coloco, tá bom? Então, o título do documento, família, subtítulo, cidade, a data. E aí, eu vou usar o nome do portal. Eu tenho que explicar, né? Que esse é um documento de acesso exclusivamente a e-mail eletrônico. Então, eu tenho que indicar, né, onde que, o que é isso? É um portal. E eu ponho o nome, né? Âmbito jurídico. Nesse anterior, eu coloquei só que é portal, porque era do site na íntegra, né? O nome do portal já era IPHAN. Então, pronto, portal, acabou. Agora, nesse próximo, eu estou referenciando um documento que está dentro do site. Por isso que eu vou informar aqui, ó, portal âmbito jurídico. Ainda para facilitar o entendimento, mais 2 documentos publicados em site. Nesse aqui não tem autor, por isso eu entro com o nome, a primeira palavra do título em letra maiúscula. Nesse aqui é entrada por pessoa também. Nesse aqui é o nome, a primeira palavra do título em letras maiúsculas, porque não tinha autor, tá? E o título, né, completo, a cidade, o ano, o nome do portal, tá? Portal NG System do Brasil, disponível em acesso em. Aqui outro documento, né, publicado, outro documento publicado no site e que tem autor, né? O Lucas Soares publicou esse trabalho no G1, né? No portal G1, que muita gente tem dúvida, né? Então entra pelo nome do autor do trabalho, aí coloca, se tiver cidade, coloca, se não é SL, o ano, portal, indica qual que é o portal, o endereço da internet onde esse documento estava e a data de acesso. Correspondência em e-mail eletrônico. Isso, pessoal, gera muita dúvida, né? Tem gente que fala assim, tem orientador que fala, eu não admito que meus alunos referenciem documento de e-mail. Mas a norma, a obrigação dela é colocar, é informar, né? Como fazer referência. Agora, se vai colocar ou não no seu trabalho, você vai resolver com o seu orientador, né? Se, às vezes,
Se é uma informação que você não encontra em lugar nenhum e é muito importante para o seu trabalho, aí você vai negociar com ele. Eu posso referenciar, né? Agora, às vezes, o professor vai falar assim, não põe esse documento, não põe e-mail, não, porque tem um artigo. Eu vou te informar um artigo para você colocar. Aí tudo bem, né? Mas no caso de precisar referenciar um e-mail, então você vai pôr o remetente, né, quem enviou, no caso aqui é Silva Yara Ribeiro de Moura, o título, que é o assunto, né? O destinatário, quem vai receber, no caso aqui sem local, a data, e você vai identificar o que é isso. É uma mensagem eletrônica. A gente achou por bem explicar aqui, ó, enviada por e-mail. Isso aqui, pessoal, chama nota, que você usa para esclarecer a sua referência, para melhorar o entendimento de quem estiver olhando, de quem estiver lendo a sua referência. Então, é uma mensagem eletrônica enviada por e-mail. Nesse caso, é uma mensagem eletrônica enviada por WhatsApp, né? Que aí a gente colocou um exemplo, como se fosse eu, Patrícia, que estivesse enviando, né? Então, o título aqui não tinha título, então a gente criou um título, isso pode acontecer. Se for necessário, você coloca esse título entre colchetes, né? Em qualquer situação, não apareceu o título, mas você precisa de dar um título, você vai fazer isso pelo assunto que você tá vendo ali. Então, o destinatário é um grupo de WhatsApp, que é o BCMON Atendimento, sem local, 18 de janeiro de 2021, uma mensagem eletrônica enviada por WhatsApp. Se não houver assunto, atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento entre colchetes. Documento publicado em blog. É praticamente um capítulo de livro, né? Então, é o autor, o título da informação, o autor do blog, o título do blog, a cidade, a data, disponível em, acesso em. Às vezes a gente pensa assim, não, mas quem vai referenciar blog? E acontece, viu, gente? Às vezes é uma informação, um assunto novo, que ainda não tem nada publicado, assim, uma revista, e às vezes já tem blog. Então, pode, pela norma, né? A norma orienta, agora vai saber com o seu orientador se ele vai aceitar. Também documentos, né, disponibilizados pelo Content Sharing, né? Que é um compartilhador de documentos. Acredito que vocês já tenham visto, está bem comum, né? Ele aparece como se fosse um PowerPoint, o slide share. Então, é o título, é o autor, né? Quem fez o documento, o título, se tem cidade, coloca, a data, né? E vai informar aqui a descrição, né? O que é? Então, é um slide share. E aqui a gente colocou em notas o que significa ECA, por extenso, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Quem vai ler pode não saber. Então, é nota, Estatuto da Criança e do Adolescente, disponível em, acesso em. Esse é um documento publicado no SlideShare e também, caso esse modelo serve também para referenciar documentos de Prezi ou outros content sharing. Facebook. Agora, pessoal, a gente tem Facebook, tem Twitter, e é praticamente a mesma coisa, tá? Então, é o autor, o título da informação, o produto, o local, a data, a descrição. Então, no caso aqui, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E foi publicado no site dele, né? Que ele é o autor, foi publicado, foi feita uma postagem com esse tipo, visitas guiadas para escolas. A cidade, a data, o ID, né, do teatro, que aí você vai colocar Facebook, e o ID, disponível em, acesso em. Twitter, a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, o Sebrae é o autor, e o Sebrae é autorizado a entrar pela sigla. Pessoal, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela tem um catálogo de autoridades que ajuda a gente a definir como que é a entrada, principalmente de instituições. Só que ela está fora do ar esses dias. Eu até queria mostrar para vocês, mas está fora do ar. Então, você entra lá, Biblioteca Nacional, obn.br,
e vai lá em catálogos, catálogo de autoridade. Coloca o nome da instituição que você quer consultar e ele vai te dar a forma correta. Infelizmente, eu posso até tentar, mas um pouquinho antes do nosso treinamento eu tentei e estava fora do ar. Então, a referência do Twitter, né? É o Sebrae, o título, Brasília, a data, aí você vai informar que é no Twitter, o ID, disponível em acesso. Sistemas de webconferência, isso aqui foi uma entrevista, né? Então, a gente usa o nome da entrevistada como autora, e nesse caso aqui foi um depoimento dela, então mas não estava como título, foi um título criado, né? Quem referenciou que usou esse título, né? Indicou como título. Então, Cláudia Egler Cury, que é o depoimento, as pessoas que a entrevistaram, na ordem direta, os nomes na ordem direta, a cidade, a data e a descrição física, né? Um arquivo MP4, plataforma Zoom, e aqui em notas, explicando, foi uma entrevista realizada durante o seminário temático, né? Revista Brasileira de História da Educação e o ano. Isso aí foi uma revista realizada por meio da plataforma Zoom. Regras de apresentação das referências. Como que nós vamos fazer a listagem de referência no final do trabalho? As referências dos documentos citados, elas devem ser ordenadas de acordo com o sistema de chamada utilizado no texto. Nós temos dois sistemas de chamada. Quem já assistiu o treinamento de citação já viu isso. Quem ainda vai assistir vai ver também. Então, nós temos o sistema de chamada numérico e o sistema de chamada autor-data, que é o sistema alfabético. Então, se você estiver usando o sistema de chamada numérico, as obras vão aparecer em ordem numérica de acordo com a ordem de citação. Se você estiver usando o sistema autor-data, os autores, né, as obras, virão em ordem alfabética. No final tem um modelo, vocês vão ver, tá? Na lista de referência, você vai usar espaços simples entre linhas, elas são alinhadas à esquerda, e vai ter um espaço simples em branco entre uma referência e outra. Pessoal, muita gente às vezes fala assim, nossa, mas fica horrível a referência alinhada à esquerda, mas é assim, tá, gente? A norma recomenda isso. E o trabalho você vai digitar em espaço e meio entre linhas, mas nas referências o espaço é simples, tá bom? Na nota de rodapé, né? Se você for colocar referência na nota de rodapé, elas deverão vir alinhadas à margem esquerda e a partir da segunda linha, abaixo da primeira palavra, destacando o expoente. Isso aqui fica meio complicadinho de entender, porque está muito teórico, né? Mas aqui eu vou tentar passar para vocês. Ó, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse nota de rodapé. Então, teria o número aqui. Quando eu estou voltando a nota de rodapé, eu não volto debaixo do número, eu volto debaixo da primeira letra, da primeira palavra, da primeira linha, ok? Então, vou manter esse alinhamento e o número vai ficar em destaque aqui, ó. Por isso fala destacando o expoente. E aqui eu tenho a listagem, né, de referências, tanto em ordem alfabética, quanto a listagem em ordem crescente numérica, de acordo com a minha citação no trabalho, tá bom? Esse aqui é o sistema autor-data, né? Quando eu estou lá na citação e estou falando Machado, 2015, Pereira, 2008, isso é o sistema de chamada numérico. Agora, quando eu coloco a citação e coloco um número sobrescrito, esse é o sistema numérico, que eu devo colocar as referências em ordem crescente, de acordo com como elas apareceram no trabalho. Quando você tem mais de um autor
né? Quando você referencia mais de uma obra de mesmo autor, você precisa repetir esse autor. Na norma anterior, era permitido que colocasse um espaço referente a 6 toques aqui. Hoje, não mais. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho duas obras do Bakhtin, né? E eu repito o autor, ok? E aqui, como eu disse, né, não respeita a ordem alfabética, respeita a ordem de citação no texto, né? O Nery Júnior apareceu primeiro, ele vem em primeiro lugar, depois veio o Pereira, o Dantas e assim por diante. E aí, pessoal, eu termino esse material com vocês, né? Aqui são as referências que a gente utilizou para elaborar esse material. E aqui os nossos endereços, nossos contatos. E agora, né, a gente se coloca à disposição de vocês para os questionamentos, tá bom? Eu peço ao Rafael que libere os microfones, né? Quem quiser fazer qualquer questionamento, estamos aqui para atender, tá bom? Patrícia, eu estou liberando aqui já o pessoal, mas enquanto eu vou liberando aqui, se você puder responder aquela dúvida lá da Sabrina, ela depois continuou digitando aqui, né? Ela tem um livro que ele tem 8 autores, mas apenas 2 são organizadores, né? Então essa era a dúvida dela. Se ela vai colocar os 2 organizadores, então ela não tem que colocar o et al, né? Porque são só 2, né? Tá, mas assim, eles são autores, então ela vai entrar com os autores, né? Com o primeiro e a expressão et al, tá? São 8 autores. Isso. Então ela vai entrar pelos autores. Vai colocar o primeiro e a expressão et al, ou os 8, se ela quiser. Aí ela vem com o título, tá, Sabrina? E depois você vai colocar como está no livro, organizado por. Aí você vai do jeito que tá, e na ordem direta, não vai colocar o sobrenome não, primeiro não. Organizado por, às vezes tem compilado por, depende do jeito que tá na obra, tá bom? Respondido, certo. Sabrina? Eu já abri aí, pessoal, se alguém quiser usar o microfone ou também aí pelo chat, fique à vontade aí para fazer qualquer questionamento aí. Deu certo, Sabrina? Consegui responder sua dúvida? Pessoal, eu vou tentar. Tá tranquilo de vocês encontrarem esse documento na página da biblioteca? Precisa. Paula, você está dizendo aqui que pesquisou as 2 referências usadas para elaborar a apresentação de hoje, que foi muito esclarecedora. Para baixar o material, eu não consegui. Eu vou mostrar para você, vou mostrar novamente aqui, tá, gente? Rafael, você já tirou a lista de participantes? Rafael? Já está salva já, a lista de presentes já tá salva e eu já fui acompanhando aqui também, o pessoal que entrou e saiu eu já fui anotando também. Ah, tá. Rafael não caiu não, ele está aqui, né? Então, gente, estando aqui na página da biblioteca, eu vou até colocar bem no início aqui, para quem perdeu a explicação. Então, por exemplo, eu estou aqui na página da biblioteca, bibliotecas.ufo.br. Aí eu vou aqui em treinamentos virtuais. E aqui em normalização, olha, eu tenho diversos documentos aqui que, inclusive, estão sendo usados nesses treinamentos que vocês estão participando, tá? Tem artigos, artigos, né, científicos, citações, projeto de pesquisa.
referência foi o que a gente usou, tá bom? Era Paula que estava com dificuldade de achar? Foi, Paula? Ah, você não conseguiu achar, né, Paula? Agora dá certo? Ficou claro para você? Qual que você não encontrou, Paula? Ah, tá. A norma da ABNT, ela não está disponível gratuita, tá? Mas você pode tentar. Tem gente que escaneia e joga na internet. Você pode colocar lá NBR 623 2018 para ver se você acha, porque elas são comercializadas. Inclusive, essa norma, gente, ela custa mais de R$ 200. Mas tem gente que escaneia e joga na internet, tá bom? Esse material que você está mencionando aqui, o guia, ele está na página da biblioteca. Eu vou te mostrar. Só que o guia ele está desatualizado. Nós já elaboramos, já fizemos uma edição nova dele, só que ainda não foi disponibilizado. A Edufo, né, está providenciando a publicação dele, tá bom, Paula? Aí você vai encontrá-lo. A gente não tirou ele de circulação porque tem muita coisa nele ainda que ainda está atual, que ainda é usado, né? E somente a norma de referência, que é a 6023, e a de artigo, é que saíram normas novas. Então, a gente até informa na página, eu vou te mostrar aqui, o que a gente explica, mas ele está disponível na página das bibliotecas. Aqui, ó, Guia para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. Ele está aqui, tá bom, Paula? Só que o capítulo de referência a gente recomenda que não seja usado, e o de artigo também. O capítulo de referência é o 15º. Peraí, deixa eu ver aqui se é mesmo. O de referência é o 15, né? O 15º. Não, ele está desatualizado porque saiu norma nova, tá bom? E o de artigo de revista também. Projeto, trabalhos acadêmicos, ver se não, relatório está ok. Artigo científico. Também está desatualizado aqui no guia, porque saiu norma nova. Então, é o capítulo 5 e o 15, tá bom? Que vocês não podem usar do guia, porque está desatualizado. Certinho, Paula? Pessoal, tá tudo tranquilo, então, não tem nenhuma dúvida. Se tiver, né, eu coloquei aqui, nós colocamos aqui notas compartilhadas, os nossos endereços, né? O endereço de e-mail, caso tenham dúvida, tá bom? O meu contato de e-mail, caso alguém queira, tenha alguma dúvida e queira entrar em contato. Então, acho. Tem alguma questão que não foi respondida, pessoal? Pode falar. Não, Patrícia, eu até acompanhei aqui estava acompanhando aqui pelo chat, né? E aí eu fui anotando aqui se tivesse alguma que ficaram, mas tinha sido só aquela da Sabrina e essa que você respondeu agora pro pessoal também. Aí, se tiver mais alguma aí que o pessoal queira digitar, no mais, uma boa noite aí para todos, um bom restante de semana, né? Obrigado aí pela presença a todos. Obrigada, Rafael, pela companhia. Obrigada a todos. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu, gente? Obrigada pela presença, pela paciência, né? E a gente se encontra aí em outros treinamentos, tá bom? Bom final de semana, boa noite. É isso então, pessoal. Obrigado aí a vocês. E qualquer dúvida a gente está à disposição aí. A gente tem aí, vocês viram nas notas compartilhadas, né, os nossos meios de contato e qualquer dúvida vocês podem procurar a gente. Obrigado a todos aí, boa noite.